Começando mais um TorreCast. Mas não estamos sumidos, né, Felipe? Estamos sumidos. Faz um tempo bom que a gente não vem, mas hoje Agora temos uma participação especial, né? Olha, eu não podia deixar passar essa. Não, aproveitar a deixa da Semana Jovem, né? Isso aí. Nós estamos, para quem não sabe, nós estamos em Semana Jovem. Né? Você que não veio ainda, pode vir participar conosco. Tá lotando, né, Felipe? Vocês vai caber. Graças a Deus, graças a Deus. Deus tem sido bom, com certeza. Apresenta para nós aí o nosso entrevistado hoje. Para nós hoje é uma alegria imensa. Estamos aqui com o pastor Marquito Lopes. Fale um pouco para nós sobre a sua história. Também agradecer a presença da Débora, que está aqui nos bastidores, sua esposa. E para nós foi um prazer ontem, palavra abençoada. E nós queremos dar sequência nessa questão que você falou também. Logo a gente vai ter um bate-papo mais tranquilo sobre isso. Mas apresente um pouco sobre a sua jornada, trajetória, vida ministerial, onde tudo começou. Conta para nós um pouco da sua história aí. Vamos lá. Bom, como você disse, sou Marquito Lopes. Marquito Lopes, Marquito é apelido, lógico, né? Meu nome é José Marcos. Mas eu brinco que nem minha mãe, acho, lembra disso. E eu sou pastor na cidade de Piracicaba. Eu tive o privilégio de plantar e estou pastoreando essa igreja. Foi plantada em 2007 e eu pastorei essa igreja desde o início. E sou casado com a Débora, que tá aí nos bastidores. Isso aí. Nós completamos na última semana 25 anos de casados, bodas e prata. Benção. 2 filhas, 30 anos de namoro. Uma mulher santa, né? Para aguentar tudo isso. E eu sou, como eu disse, sou pastor presbiteriano, com a formação lá no Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas. Pós-graduação em plantação, revitalização de igrejas e tenho trabalhado também como coordenador de treinamento da Rede Atos 29 aqui no nosso país. Então é mais ou menos isso. Para quem, como eu, tem 30 anos de idade, é bastante coisa, né? Bastante coisa, né? E, cara, é um privilégio estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Gostou da Semana Jovem? Bom, hein? Bom. E assim, e lotou mesmo. Eu não sei por que vocês estão fazendo o convite. Porque se vier mais gente, não tem onde colocar. Então eu vou fazer aqui um contra-convite. Qual é a câmera que eu devo olhar? Essa ali? Não venha. Não vem, só vem quem já tá, porque não tem mais lugar. Okay? É propaganda enganosa. Estão tentando enganar você. Mas a gente passa ao vivo aí para você que também não consegue vir, né, Felipe? É isso tá aí. Passando ao vivo aí. Então fica atento aí YouTube nas da redes igreja. sociais, no YouTube da igreja, a gente tá lançando esse link aí pra você. Melhor mesmo. É isso aí. Melhor mesmo. Pessoal, para quem, não sei se todo mundo deve saber, mas o pessoal fecha a rua, depois tem um comes e bebes aí maravilhoso, e de comes e bebes eu entendo, mas é maravilhoso, eu indico para todo mundo, não tem como perder. E como é que tá a qualidade da comida aí, pastor? Tá gostando? Rapaz, a gente foi recebido aqui na casa de minha irmã, eu tava brincando, só eu e a Débora estamos lá. E aí, quando a gente chegou, tinha uma mesa preparada para um café da tarde, que eu brinquei com o pessoal aqui da igreja. Olha, as outras 60 pessoas que tinham confirmado não apareceram. Então, eu vou dizer para vocês que nós estamos pensando seriamente em não ir embora mais. Com Vai ficar, vamos ficar. Comida tem até setembro, com o que tá lá. Já tá estocado. Já tá estocado. Vocês estão esperando o fim do mundo mesmo, é isso? Já estamos... Nós estamos ali, na verdade, ali é um bunker. É um bunker. Tipo É isso. aí. Tá muito bom. Essa é a famosa e verdadeira hospitalidade mineira. É surpreendente. Tá. E aí uma hospitalidade mineira de crente, aí Junto os dois, aí... junto o que há de melhor, não tem como dar errado. É isso aí. Pastor, uma coisa assim que eu queria ver com você, como que começou o seu chamado ministerial, onde você tomou essa decisão de começar a trabalhar e depois também essa ideia de plantar a igreja, como que surgiu, isso queimava no seu coração desde novo? Não. Próxima pergunta. Tá falado. Mas essa é a típica história de quem, assim, acaba sendo convencido pelo Espírito mesmo. Aham. Porque eu sou trisneto, bisneto, neto e filho de crente. Aham. Então eu sempre fui crente. Mas eu sempre fui aquele crente assim, sabe? Crente bem sem vergonha. Assim, não tinha... Eu não gostava de ir para a igreja, eu ia porque meus pais odiavam. Eu odiava acordar para ir para a escola dominical. Fazia bagunça.
Assim, o auge foi quando minha mãe foi chamada na superintendência da escola dominical, lá da nossa igreja, porque estavam reclamando de mim por causa de bagunça. Na escola dominical. Na escola dominical. Pouco tempo já vai fazer bagunça. Só que daí teve um acampamento em janeiro de 92. E eu não queria ir para esse acampamento. Toda a galera da igreja estava indo. Um acampamento que ia acontecer na cidade de Paulínia, perto de Santa Bárbara do Oeste, onde eu cresci. Eu não queria ir, e um presbítero lá da igreja, vamos no acampamento, vamos embora. Ah, não quero. E aí eu lembrei que o acampamento ia cair no aniversário do meu pai. Eu falei pra ele assim, não, é aniversário do meu pai. Aí ele falou assim, não tem problema. Chamou meu pai e falou assim, ô Marcão, chega aí. O Marquito falou que não quer ir no acampamento porque é seu aniversário. Meu pai falou, não, então pode ir. Esse é o presente. Quebrou, aí eu fui. Cara, eu fui com uma má vontade, assim. E era um acampamento de uma semana, começava na segunda e até sábado. Eu pensando, perda de tempo. Segunda chegamos no acampamento, teve a noite lá culto, fomos dormir. Na terça de manhã, aí a gente desceu para tomar café. Era um acampamento na beira de um rio. Descemos para tomar café. Quando a gente chegou lá, o cara, assim, estava organizando, falou assim, pessoal, ó, atrasou tudo. Então vai demorar mais 1 hora para o café ficar pronto. E aí ele falou bem assim, como a gente não tem nada para fazer, vamos orar. Tem nada pra fazer, bora lá. Vamos orar. Aí eu pensei, ó, que roubada. Eu não queria estar aqui. Acordei cedo, vou ter que ficar 1 hora. Aí eu lembro que eu, bravo, sentei num canto assim, cara, sentei no canto. E aí, parei. Aí eu orei assim. Senhor, tô aqui. Eu não queria estar aqui. É o último lugar que eu imaginava estar. Mas, quer saber? Eu quero entregar minha vida pro Senhor. Amém. E se o Senhor quiser... Ó, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando emotivo. Então, corta essa parte de choro. Vamos fazer esse... Não, faz parte. Aí, eu entreguei minha vida a Cristo ali. Amém. Eu tinha quase 14 anos. Quando eu voltei para casa, completamente mudado. Na semana seguinte teve uma atividade da mocidade e uma irmã chamada Virgínia, a gente sentou para orar junto, ela falou assim, já sabe o que você vai ser? Aí eu sem pensar, vou ser pastor. E aí as coisas aconteceram assim, naturalmente. Ser pastor para mim virou uma coisa assim, eu vou ser pastor. Eu descobri depois que quando eu nasci, quando eu tinha 3 meses, minha mãe me pegou no colo e falou para Deus assim, Deus, faz esse menino virar pastor. Já consagrou, Senhor. E aí, me tornei pastor, toda a formação, e a plantação de igrejas veio, eu fui fazer uma pós-graduação em plantação e revitalização de igrejas. E eu queria revitalizar a igreja que eu era pastor. Aí eu fui participar de um módulo, que era um módulo de plantação, com o pastor Samuel Vieira. O Samuel Vieira é pastor da Igreja Presbiteriana de Anápolis, um homem de Deus, assim, fantástico. E aí, no módulo sobre plantação de igrejas, cara, esse bichinho tomou conta da minha vida. Aí, só que eu tinha um problema, né? Porque a Débora, ela é filha de pastor. Uhum. E ela tinha algumas orações que ela fazia para Deus. Que ela não queria casar com pastor. E que se fosse para casar com pastor, que não fosse pastor que fosse plantar a igreja. Ai, foi tudo. Aí eu falei para Deus, Deus, o senhor claramente está me chamando para plantar a igreja, mas o senhor tem que convencer a minha esposa. Aí eu lembro que eu cheguei em casa daquele módulo, conversei com ela e ela falou, vamos embora. Benção. E é assim que aconteceu. Agora, claro, falando assim, parece que foi tudo lindo, né? Eu tô resumindo anos de luta, contando só a melhor parte. Tem muita luta aí. Quando nós começamos a plantação da igreja, nós estávamos casados há 7 anos e sem filhos. Então nós tínhamos uma reserva financeira de um casal sem filhos, há 7 anos casado. Aí quando a gente foi para a plantação de igreja, literalmente a nossa reserva financeira virou arroz e feijão. Nós literalmente comemos a nossa reserva financeira. E aí tem várias histórias de como Deus foi agindo. Então é isso. A gente não recuperou a reserva financeira até hoje. Temos 2 Mas filhas. Deus tem dado a provisão necessária, né? Pra seguir. Olha, eu sinceramente, eu brinco dizendo que se o conselho da minha igreja soubesse o quanto eu amo fazer o que eu faço, eles não me pagariam para eu fazer o que eu faço, eles me cobrariam.
Muito bom. Isso tá gravado? Tá gravado. Vai ficar Aí, ó. gravado isso? Aí já manda um link pra igreja lá. Brincadeira, pessoal. Então, mas resumindo uma longa história, é mais ou menos isso. Falando em igreja, explica pra nós por que Atos 29. Atos 29 é porque, quando a gente olha para o livro de Atos na Bíblia, ele vai até o capítulo 28. Isso. E o livro de Atos, ele não tem um fim. Isso acontece em Atos, acontece no livro de Jonas também. Porque a ideia lá em Atos é que a igreja, nós somos a continuação dessa história. Uhum. Então a ideia de Atos 29 é justamente isso. Enquanto nós plantamos igrejas e cumprimos a grande comissão, nós estamos continuando. Tanto é que nas comunicações oficiais da Atos, a gente sempre termina assinando e a história continua. Então essa é a ideia da Atos 29. Porque Atos 29, basicamente, é uma rede de igrejas que se unem para plantar igrejas. Uhum. Esse é o objetivo da Atos 29. Uhum. Unir igrejas de teologia reformada que plantam igrejas. Legal, muito legal. Então é isso. E diante desse teu vasto conhecimento e ministério, já vida ministerial, ontem nós trabalhamos e o tema justamente foi a origem do descanso, né? E você chegou a contar uma ilustração a respeito de uma crise de ansiedade que teve. E como que você vê hoje... Eu não, um amigo meu. Um amigo seu. Teve um amigo seu, né? É. Então, diante disso, como que você enxerga a sociedade como um todo? Até um pouco nos bastidores nós estávamos conversando, falando a respeito de coaches, palavras motivacionais hoje que existem, né? Falar positivo, destravar a mente, enfim. Existem muitas teorias aí que são colocadas. E a ideia é de que a gente produza sempre mais e mais. E quando a gente para descansar, parece que a gente está fazendo algo errado. E de fato a gente vivencia isso, porque a sociedade enxerga nós como sendo pessoas úteis quando estamos o tempo todo produzindo, né? Não pode nem dormir. Até na faculdade geralmente tinha um lema. Quando eu estava cursando faculdade de administração, o professor lançava trabalho e falava, tem que trabalhar amanhã, mas o que vocês fazem depois da meia-noite? Então a ideia é não dorme, não descansa e trabalha e produz. Como que você tem olhado as consequências, os desafios nessa geração, assim como você colocou para nós ontem, mas novamente aqui dá um reforço para o pessoal. Antes de você responder, pastor, esse aqui é esse cara aí, que ele tá perguntando para você, mas ele quer saber a resposta, porque esse aqui não para para descansar. Pode por isso aqui. O grande problema por trás disso tudo é que na cultura que nós estamos inseridos, essa cultura dos coaches, há bons coaches. A grande maioria não é. É que a visão da cultura é do ser humano como sendo uma máquina de produção, que precisa gerar money, porque o Deus desse mundo é Mamon. Uhum. No entanto, a Bíblia diz que nós não somos uma máquina, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que criou todas as coisas, que governa sobre todas as coisas, e nós participamos disso com Deus, desse mandato cultural de governo, de cuidado, mas que descansou. E é óbvio que Deus não descansou porque ele estava cansado, porque a própria Bíblia diz que Deus não se cansa, que Deus não dorme, porque ele não precisa. E por que ele descansa? Para justamente dizer para nós, se vocês vão viver a minha imagem e semelhança, então eu vou descansar para que vocês aprendam a descansar. Não porque eu preciso. Uhum. E se nós não compreendemos isso, nós vamos entrar nessa neura de que trabalhe enquanto eles dormem. Peraí, enquanto Davi estava sendo perseguido pelo exército de Saul, ele foi dormir. Ele dormiu sendo perseguido por um exército extremamente poderoso. E ele diz, eu durmo porque o Senhor me guarda. Ah, mas eu não posso dormir porque... E o meu sustento? O meu sustento vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele que me guarda. E se nós não assumirmos esse papel de maneira definitiva, nós vamos pagar o preço. Nós vamos não, né? Nós já estamos pagando um preço muito caro. A sociedade, hoje, mais de 50% das pessoas do mundo tem problemas relacionados à ansiedade. E estudos mostram que a ansiedade e as doenças que são consequência da ansiedade vão ser as doenças que mais vão matar no século que nós estamos vivendo, como a depressão, por exemplo. Uhum. Então hoje para nós virou um lugar comum assim, tomar um remédio para dormir e tomar alguma coisa para se manter acordado. Uhum. Virou comum, como se fosse assim, normal.
Se você chegar para alguém e falar assim, eu preciso tomar um remédio para dormir. Legal. Eu preciso tomar energético o dia inteiro para ficar acordado. Mas a gente já comprou que a vida é assim. E embora a vida é corrida e a gente tá sempre correndo. E às vezes perguntam pra gente tá correndo, porque eu nem sei do que eu tô correndo, eu tô correndo. Eu digo que nós estamos correndo porque parar nos assusta. Quando você quer penalizar um preso, você o coloca na solitária. E qual é o grande problema da solitária? Fica só ele com seus pensamentos. Então por que a gente chega em casa, quando está sozinho, e liga a televisão ou alguma música, não para parar para ficar assistindo ou ouvindo, mas só para ter um som? Às vezes é só para não ouvir os próprios pensamentos. O que a gente precisa não é fazer isso. O que a gente precisa é encher o nosso coração e os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Amém. Porque se nós enchermos o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus, não há problema em ficarmos sozinhos, descansando num canto qualquer com os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos vão ser pensamentos que têm a ver com o Senhor. Mas a gente está caminhando muito distante disso, né? Justamente. E até você tocou num ponto interessante, porque talvez isso tenha sido até a maior dificuldade encontrada com as pessoas que falam que não tem tempo nem para orar, né? Porque, na verdade, elas têm medo e não querem ficar paradas em silêncio, refletindo. Você fez um exercício de pôr 3 minutos no cronômetro, você percebe que o povo tá ali falando, tá ansioso. Constrangedor, 3 minutos, cara. 3 minutos é muito pouco, né? E é uma coisa que... E o que eu noto muito quando a gente pede pro pessoal ficar 3 minutos descansando é que as pessoas já começam a se sentir culpadas. Tipo uma vergonha, tipo... 3 minutos. E a galera que tá trabalhando lá, será que não tá precisando de mim? O que eu faço agora? O que eu faço? Que silêncio. Como assim? É para descansar? Aonde? E é estranho isso, porque 3 minutos. 3 minutos. É muito pouco. E a oração é complicado, porque a oração é o momento que Jesus disse, né? Você vai orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o Pai que vem em secreto vai recompensar você. É o momento que a gente se fecha, para. E aí, num mundo como esse, oração é uma perda de tempo. Oração, em tese, é um momento que você não está produzindo nada. E se nós cristãos comprarmos essa mentira, e aí tem uma outra mentira aí que você falou que o pessoal conta muito, né? Não tenho tempo para orar. Amigo, não tem tempo para orar. A gente sempre arranja tempo para aquilo que a gente acha que é importante. É só olhar no tempo gasto do Instagram aí. Quanto que dá, né? Justamente. Não, e não só Instagram. Vamos imaginar o seguinte. Você torce para quem mesmo? Eu sou Galo, Atlético Mineiro. Torcedor do Atlético Mineiro. Imagine assim, que difícil falar sem o Galo participar de uma grande final, porque é uma coisa que provavelmente não vai acontecer. Mas, não, imagine assim, ó, e nós somos corintianos, então isso aí. Estamos todos sofrendo junto aqui. Tá na mesma. Agora, imagine assim, ó, imagine que, sei lá, no próximo domingo, você tivesse um monte de coisa para fazer, um monte de coisa, tivesse que trabalhar. Só que no próximo domingo fosse a final do Mundial e o Galo fosse jogar. Aí você fala assim, eu vou ter que dar um jeito de assistir esse jogo. Agora imagine que eu chego e falo assim pra você, Caio, é o seguinte, ó, tá aqui, ó, passagem, ingresso. Se você quiser pode ir assistir o jogo na final do Mundial que o Atlético Mineiro vai jogar contra o PSG. Você iria, ó? Já tá tudo certinho pra ir, né? Mas você não tem tempo. Você tá muito ocupado. Como é que você vai arranjar tempo pra isso? Se fosse a final do Mundial, eu iria dizer assim, cara, eu não quero saber. Eu arranjo, eu me viro, eu vou mudar meus compromissos. Eu compenso. Lá no trabalho eu compenso depois. Eu falo pro meu patrão que eu trabalho dobrado depois. Ele nem precisa me pagar, mas eu vou nesse jogo. Por quê? Porque ele é importante. Então a gente não ora, não é porque a gente não tem tempo. A gente não ora porque a gente não acha que é importante orar. É por isso que a gente não ora. Igual a ler a Bíblia, né? Justamente. Aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? Então a gente tem que ter descanso mesmo, tem que focar nossa mente nas coisas que vêm do alto, né? Então ler a Bíblia, oração, isso aí não é uma coisa que a gente tem que deixar para quando sobra tempo, né? A gente tem que fazer isso aí pra gente crescer, né, espiritualmente, crescer em comunhão com Deus, crescer em comunhão até com os irmãos mesmo, né? Tempo para ir na igreja, né? A gente ter esse momento de comunhão, né? E tudo mais. É isso aí.
E diante disso também a gente vê que, até mesmo quando o Caio tocou no assunto de ler a Bíblia, talvez a gente tenha se tornado pessoas com pensamentos acelerados demais e também a gente olha para as redes sociais e aprende que existe uma geração viciada em dopamina, a gente quer recompensa o tempo todo. Então parar também, sentar, eu vou ler, eu vou escrever, o que o texto está falando aqui e tal. Parece que isso vai se tornando a cada dia mais difícil e a geração tem se dispersado no meio dessa variação de estímulos, né? Então a pessoa entra ali, aí apitou o celular, você já perdeu a concentração, volta. Nossa, o que eu tava fazendo? Aí parece que todo mundo tem TDAH, né? Então parece que tá todo mundo assim, esquece do que tava fazendo. Então a gente tem que procurar de fato meditar na palavra de Deus, descansar em Deus, assim como você bem mencionou, que Deus instituiu, não porque ele estava cansado, você justamente já reforçou isso, mas para mostrar para nós que nós devemos descansar nele, né? Nós nos tornamos pessoas que experimentam muita coisa sem sentir o gosto de nada. Interessante. E a gente você já deve ter passado por essa experiência de terminar de comer alguma coisa e pensar assim, cara, eu nem senti o sabor desse negócio. Não é porque não era saboroso, porque a gente não parou para prestar atenção. Aí você come e eu não aproveitei a comida que Deus me deu. Eu não aproveitei. E às vezes é um alimento que você gosta, mas você não sentiu o sabor. A gente consegue ler uma página de um livro e depois terminar e pensar, eu não lembro o que eu li. Porque nós paramos de aproveitar. A Bíblia diz, este é o dia que o Senhor fez. E nós deveríamos comer, beber e aproveitar esse dia. A gente não, o diabo tirou de nós uma vida proveitosa. Então nós estamos apenas existindo, um dia após o outro, sem prazer, sem alegria. E se é verdade o que a Bíblia diz, e nós cremos que a alegria do Senhor é a nossa força, quando nós não temos essa satisfação e essa alegria em Deus, nós perdemos a nossa força. Nós nos tornamos seres fracos, totalmente vulneráveis. E nós temos que aprender a contemplar cada detalhe, né? Justamente sobre isso. Há muita beleza do Senhor em tudo. Olha só, todo mundo aqui tomou café da manhã hoje, né? A gente escolheu o que queria tomar de café da manhã. A gente escolheu. Isso é um milagre. Daqui a pouco a gente vai almoçar e a gente vai escolher o que vai almoçar. Escolher. E se a gente chegar em casa hoje e alguém da família fala assim, vontade de comer pizza? Claro, comer pizza. Só que a gente tomou o café da manhã, vai almoçar e vai comer a pizza à noite e não vai entender isso como um grande milagre de um Deus, criador dos céus e da terra, que está sustentando a nossa vida e nos alegrando em ver a gente tomando café da manhã, almoçando, comendo a pizza à noite. A gente simplesmente vai vivendo esses momentos como se fosse, ontem nós cultuamos a Deus juntos. Pensa na força espiritual de um momento como esse. Mas para muita gente foi só mais um culto. E aí, lá na igreja de Piracicaba, eu sempre falo isso. Para crente velho tem o perigo da gente virar sommelier de culto. A gente vai para o culto e analisa o culto. Olha, gostei da música, mas a pregação hoje não foi muito legal. O ar não estava do jeito que eu gosto. A gente vira um analista. Nós deixamos de ser adoradores e passamos a ser críticos. E é claro que isso vai cansando a gente, vai estressando a gente, vai colocando o peso todo sobre nós. E aí, para flertar e depois namorar e casar com a ansiedade é um passo. Interessante. Esse é um ponto negativo da internet, né? Porque as pessoas começaram a ficar mais críticas por causa das informações que vem chegando, né? Então chega... Sempre um comparativo. Um comparativo, né? Você pega aquele pastor, né? A gente não conhece nada da vida daquele pastor, a gente só conhece só aquilo que ele tá postando e tudo mais, né? Então chega aqui, né? A gente conhece os erros de todo mundo, as falhas de todo mundo, às vezes um comprimento errado já vira um defeito na vida daquele pastor, né? Às vezes uma pisada de bola qualquer aí, né? Então a gente tem que entender, né, que todo mundo é humano e nós, como o senhor falou, né, nós somos sommeliers de culto, né? A gente tem que aprender a viver essa unidade, né? Aprender a viver essa comunhão
Mesmo com as falhas de todo mundo, né? E também tem uma outra coisa que é difícil para pastor hoje, porque antigamente você ouvia o seu pastor pregar e era o que você tinha. Hoje com o YouTube é desumano, porque as pessoas da minha igreja podem ouvir Tim Keller, John Piper, Carson, Nicodemos, Hernandes, sim, a hora que eles quiserem. Aí é claro que eles vão chegar para me ouvir pregar domingo e falar assim, nossa, para quem passou a semana ouvindo Nicodemos pregar, vai ouvir Marquito. Mas é uma coisa que eu falo para as pessoas das igrejas locais. É verdade que a grande maioria de nós pastores de igrejas local não pregamos como esses caras. Eles pregam muito bem. Que bom, né? Que bom. Glória a Deus por isso. Mas é o pastor da sua igreja local que vai no velório de alguém da sua família, que vai no aniversário, que quando nasce alguém ele tá lá, tá junto, que vai te dar um abraço no momento de dor e vai sorrir com você no momento de vitória. E no fim do dia são essas coisas que dão sentido ao que significa ser família da fé numa igreja local. A gente não pode perder isso. Então... É verdade. E a gente vê que justamente na hora que você citou, eu já pensei que quando você vai ou dar uma aula ou falar, não, porque o Nicodemos pensa assim. Aí já virou, né? Assim, não, opa, aí virou uma briga teológica. O cara fala assim, mas eu já vi o Nicodemos analisar esse texto, ele falou diferente. Aí quebra nossas pernas, porque aí você mesmo pensa, se o Nicodemos falou, então é claro que eu tô errado. É justamente. Mas que ele tá falando assim, gente, acha esse vídeo do Nicodemos, vamos colocar para assistir, todo mundo junto, a gente aprender. Justamente. E esses dias até na EBD dos jovens eu passei um vídeo do Nicodemos explicando sobre o livre-arbítrio e o calvinismo, que dentro da mesma linha existem textos que vão para vários lados, né? Então eu falei, então no final ele fala, vocês entenderam? Aí o pessoal na plateia falou, não, ele falou, que bom, que nem eu também entendi ainda, mas tem muito mistério. Esse é um vídeo acho que mais antigo, se eu não me engano, quando ele fala assim, entendeu? Aparece um jovenzinho que tá lá, que é um tal Iago Martins, parece que ele tá lá assistindo. O Iago. Parece que ele tá lá, assim, jovem, assim, Iago jovem ainda, né? Assim, molequinho, assim, não, lá tá lá, assim. É verdade, esse vídeo é antigo, cara. Eu aproveitei para passar ele, porque tava trabalhando ali as ideias do calvinismo, arminianismo e tal, mostrando as linhas, mas que existem muitas coisas que foram reveladas e coisas que não são reveladas. Então, cabe a nós. Que é o popular, viu? Fica na sua, né? Responde. Agora a gente não vai ter resposta para tudo, né? Responde o que a Bíblia responde, e quem não responde, então, beleza. E justamente, até quando a gente pensou na temática de Gênesis, aí existem muitas questões. Quando eu introduzi falando de Gênesis capítulo 1, de que a ciência, de certa forma, tenta provar muita coisa ao contrário. Citei quando Deus criou os céus e a terra, e que hoje em dia, em 2021, 25 de dezembro, o telescópio que foi enviado ao espaço, James Webb, tirou uma foto, eles estão tentando identificar a luz, de onde veio, que vai mudar a nossa forma de enxergar o universo. Mas no fim a ciência, em alguns momentos, não são a sua maioria, estão tentando comprovar que não existe um Deus, mas eles provam o tempo todo que existe um Deus por trás do universo, né? Então isso é algo muito, muito doido. E quando a gente olha para a palavra, tem questões fantásticas, tem questões que são mistério para nós, né? Que, então antes do tempo existira, como Efésios capítulo 1, do 4 ao 5, vai falar que Deus já existia, Deus é Deus. Então o que tinha? Não sei, cara, eu não sei te explicar, né? Então é questões que... Há um tempo atrás, eu vou resumir aqui, porque o meu conhecimento nessa área é mínimo, mas eu lembro que a história é a seguinte. Foi comprovado que o universo, uma comprovação científica, que o universo está em expansão. E que da mesma forma que ele está em expansão, em um momento ele vai voltar e aí acabou tudo. Então a ciência comprovou que vai chegar ao fim. Só que tem um outro problema aí. Porque eles sabem, uma comprovação científica, de que para o universo estar em expansão, teve que ter um agente externo. Não era possível que isso acontecesse, mas não é Deus. Vai tentar achar outra coisa. A ciência vai ainda tentar descobrir o que é, mas não é Deus. Tem agente externo, isso é alguém, vai pôr alguém. Mas vamos ver. Mas aí, e aí nós cristãos, vou aproveitar e voltar em Gênesis, né, que essa semana tem sido abordado, nós precisamos como cristãos fazer a leitura adequada das Escrituras a partir do que a Escritura quer revelar.
Porque, claro, se você vai para Gênesis 1 buscando apenas revelação científica, você está indo de forma equivocada para o texto. Porque o texto não quer explicar com um pormenor como as coisas foram criadas. Ela quer mostrar que Deus é criador. E lembrando que Gênesis 1 está dentro do contexto de um livro que revela Cristo. Então vamos pensar o seguinte, se você tem um filme, você vai assistir um filme, a biografia, sei lá, de Martin Luther King. Há cenas em que Martin Luther King não vai aparecer. Aparecem outros, mas que só estão ali para reforçar a história principal de Martin Luther King. O que eu digo para as pessoas é que se nós lemos qualquer capítulo da Bíblia esquecendo que aquela é a história de Cristo, nós vamos ter problemas. Então Gênesis 1 está escrito para revelar Cristo, Gênesis 2 para revelar Cristo, Gênesis 3... Porque, inclusive, se nós não fizermos isso, muitas histórias da Bíblia não tem sentido nenhum. Vamos pensar na história de Abraão. Abraão tem um filho, depois de muita luta, o tal do Isaac. E aí, quando Isaac está lá na sua adolescência, Deus fala assim, agora você vai sacrificar ele. Aí imagine Abraão chegando e falando assim, Isaac, vamos sair aí, fazer um acampamento. O Legendários de Abraão. Vamos fazer acampamento. Beleza. E aí ele pega tudo necessário para o sacrifício, aí eles caminham. Com certeza Abraão não contou para Sara o que ia acontecer, que a ideia era matar Isaac, senão Sara matava Abraão primeiro. E aí, quando e aí você pensa assim, que história sem sentido, não tem sentido nenhum Deus pedir isso. Mas eles vão caminhando, aí os servos ficam, continua Abraão, Isaac, lenha, a faca, os utensílios para o sacrifício. E aí Isaac diz, pai, porque Isaac conhece, sabe, ele é ali da cultura. Ele já notou que, peraí, tá estranho esse negócio aqui. Pai, ó, aqui tem a lenha, aqui tá o cutelo, mas cadê o cordeiro? E aí a resposta de Abraão é, Deus proverá o cordeiro. Eles chegam para o local do sacrifício, quando Isaac vai ser morto, um anjo mostra um animal preso nos arbustos, que não tem nada a ver com a história, totalmente inocente de tudo que está acontecendo, e diz assim, tira o menino e coloca o animal no lugar dele. E aí você pensa assim, o único que não tinha nada a ver com tudo que está acontecendo ali morreu no lugar. Um inocente morreu no lugar. Tudo apontando para ele. Ou seja, aquela história não é a história de Abraão e de Isaac, é a história do cordeiro. E se a gente não ler a partir dessa perspectiva de que a Bíblia está revelando Cristo, vai ser só a história de um Deus que inventou um negócio que depois desinventou. Não, mas não é isso, gente. A história é de humanos que deveriam ser sacrificados e morrer por causa do seu pecado e que não morreram porque o cordeiro completamente inocente tomou o nosso lugar e foi morto em nosso lugar. Quando a gente entende e lê a história a partir dessa perspectiva, a história passa a não apenas ter mais poesia, ter muito mais graça. E aí, se nós não lemos de Gênesis 1 até o último capítulo de Apocalipse da mesma forma, muita coisa fica sem sentido. Nós precisamos ler a partir dessa perspectiva de que a Bíblia revela quem Cristo é. E interessante que também revela nas suas alianças e de maneira progressiva, né? Com o passar do tempo, o povo sempre olhando para frente, da forma como você falou. E quando nós pensamos sobre o tema, foi justamente sobre isso. Se você pega Gênesis 1, 2 e 3, a gente vai ver várias origens. No próprio Gênesis 3, já vem ali a promessa, né, da redenção. Tanto Gênesis 3, 21, que fala do primeiro sacrifício, Gênesis 3, 15, que vai falar que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então tudo é sombra apontando para uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Já tem muita dica ali nos primeiros 3 capítulos de que a gente está falando sobre uma coisa muito maior. Muito maior. Então, vai lendo, aguarda. Então tem muita coisa ali que são detalhes que, se a gente não lê a partir dessa perspectiva de Cristo, a gente vai perdendo. E aí também, se a gente perde essa leitura, fica muita coisa sem sentido, muita coisa chata. Aí você pega, por exemplo, a genealogia lá em Mateus 1. Genealogia a gente odeia ler. A genealogia em Mateus 1, a genealogia lá de Mateus é linda, porque todas as mulheres que estão escritas ali são mulheres que tiveram a vida resgatada por um ato de graça. Você tem Batseba. Pessoas improváveis. Você tem a prostituta que recolheu os espias. E aí o texto é mostrando... Tamar. Tamar. E a história de Tamar, assim,
É horrorosa, é horrorosa. E aí, imagine se você falasse pra Tamara assim, por que você fez esse negócio aí que você fez? Você sabia que você vai ficar... Sabe o Messias? Sei, então, você entrou na genealogia dele. Ele ia falar assim, você tá louco, você tá louco. Imagine falar pra prostituta que recolheu os espias, você entrou na história... Há uma história, o mundo foi criado por causa de uma só história e você entrou nela. E pensar que por causa disso, ele é o leão da tribo de Judá. Exatamente. Por causa... É muito louco pensar, e aí, né? Se você for pensar logicamente, não tem explicação. Não tem. É insano. É a mesma coisa de você falar que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Eu só acredito que Davi é o homem segundo o coração de Deus porque a Bíblia diz que é. Porque pela lógica, não é. É péssimo pai, péssimo marido, péssimo tudo. E aí o pessoal fala, mas ele é um excelente rei. Não era. Porque depois que Salomão, inclusive, termina o reinado dele, o pessoal fala assim, falando pro filho, né, de Salomão, seu pai e seu avô trouxeram um peso de imposto sobre nós que a gente não aguenta mais pagar, não dá conta. A carga tributária aqui tá horrível. E aí, aconselhado por gente ruim, ele fala assim, não, vou pesar mais a mão ainda. E aí rompe o país, vira Reino do Norte e Reino do Sul por causa disso. Ou seja, Davi, se for pensar, não fez quase nada certo, mas é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus determinou isso. Bom, mas eu não concordo. Azar o seu se não concorda. Você tá escrito problema lá, seu. É a Bíblia, né? E a Bíblia dá a gente o direito de não concordar desde que a gente continue crendo. Porque pode espernear, igual a gente fala para filho, né? Pode espernear à vontade. Mas é isso. Mas é isso. E muitas vezes a gente fala assim pro filho, não. Por quê? Por que não? Não tem que explicar. Eu sou seu pai. Você obedece. E Deus falou isso. Eu tenho misericórdia que eu quiser ter. Se eu quiser aproveitar, ter misericórdia, eu vou fazer o que eu quiser. Justamente. Deuteronômio. Uma vez falando sobre esse texto, aí alguém falou assim, mas então Deus é tirano? Eu falei, não, ele é Deus. Não tem a ver com tirania, tem a ver com ele é Deus. Quem criou o mundo? Deus. Quem criou todas as coisas? Deus. Quem é dono de tudo? Deus. Então, ele que estabelece as regras. Se eu convidar vocês para ir... Né? Se eu convidar vocês para irem me visitar, vocês podem ir, mas vocês não podem fazer o que vocês quiserem. A casa é minha. Você que vai ditar lá. E mesmo quando eu digo assim, fiquem à vontade, a gente sabe que no fundo a gente está dizendo, tá tranquilo aqui, ambiente seguro. Mas não vai ficar à vontade do jeito que fica na casa de vocês. Né? Porque a gente sabe disso. Aí é muito interessante, porque na casa da gente, as regras são as regras que nós estabelecemos. Mas na casa de Deus, não, aí não vale a de Deus. Aí não, ele tem que fazer do jeito que a gente acha que ele tem que fazer. Enfim. E sobre essa mesma ideia de Deus, né, ele que está no controle, a gente vê que até em Gênesis 1 ele fala sempre, Deus disse, Deus disse, é ele que diz, é ele que fala, é ele que ordena, e desde o início revelando que ele está no controle de tudo, né, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, né. E aí é interessante porque a bronca que ele dá em Jó depois é baseada muito nisso, né. Então, Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da Terra? Porque eu não me lembro, Deus sendo completamente irônico, né, e sarcástico, eu não me lembro de que você estava lá. Eu não me lembro de ter pedido conselho para você, porque eu não sei onde é que você estava, Jó, quando eu estabeleci os limites do céu e dos mares. Que era basicamente Deus dizendo para Jó, cala a boca. De uma forma educada. De uma forma assim, como só Deus poderia fazer. Que no fim o cara vai refletir, eu acho que ele puxou minha orelha. E aí Jó fala, antes eu te conhecia, eu ouvi falar, agora meus olhos te veem. Aprendeu, né? Aprendeu. Legal, é bom demais. Pastor, voltando ao assunto do descanso, né? Como que a gente avalia, assim, por exemplo, essa cobrança? Essa cobrança que a gente tem dentro de tudo que a gente tem passado no mundo de hoje, né? Essa cobrança que vem vindo, né, principalmente da mídia, né, das redes sociais. A gente abre o Instagram, abre as redes sociais, é aquele cara falando pra você produzir, Mas no contexto geral, assim, da Bíblia, assim, como que a gente avalia, tipo assim, eu posso me cobrar até aqui. A dose certa. A dose certa, né?
como que a gente consegue avaliar esse equilíbrio, né, que a gente vive, assim, né, esse equilíbrio que a gente pode viver entre essa cobrança, né, entre a cobrança e o descanso, né? Caio, essa é uma boa pergunta, porque primeiro que a gente tem que estabelecer é que seres humanos têm resiliência diferente um do outro. Então é claro que seres humanos, alguns aguentam mais do que outros. Então talvez para você uma carga diária de trabalho de 10 horas tenha um peso X e para o Felipe tem um peso Y. Então talvez, por uma série de fatores, eu suporto 10 horas de trabalho e o Felipe suporta 12. Porque esse não é o ponto a ser medido. Para mim, o grande ponto não é o quanto a gente aguenta, mas é onde está o nosso tesouro. É por que você aguenta o que você aguenta. Então tá bom, você trabalha 10 horas? Tranquilo, tá bom, então, beleza, trabalhe 10 horas. A questão que você tem que responder como cristão é: para quem eu trabalho? Porque a Bíblia diz que nós devemos trabalhar da forma como nós trabalhamos, como se nós estivéssemos servindo ao Senhor. Então o problema, e por isso que eu disse que essa pergunta é importante, porque ela ajuda a gente a esclarecer isso. O ponto não é o quanto a gente trabalha, mas é para quem. Então você pode trabalhar 10 horas e trabalhar completamente errado, porque você trabalhou, jogando de maneira muito clara, a grande maioria das pessoas trabalha para ganhar dinheiro. Isso está errado. Para nós cristãos isso está errado. Deus nos sustenta e usa o trabalho para isso. Mas nós trabalhamos como reflexo da vocação que Deus deu para nós. Nós trabalhamos para glorificar o Senhor. E ainda Deus nos sustenta através desse trabalho. Então, resumindo, não tem a ver com quanto a gente aguenta, mas para quem a gente está fazendo. E aí, se a gente está fazendo para Deus, há dias em que a gente vai ter que trabalhar 20 horas. Por uma série de fatores. Aconteceu alguma coisa na empresa e hoje não vai ter jeito. Não é pecado você ter que trabalhar 20 horas. Mas no fim do dia, quando você colocou a cabeça no travesseiro e vai dormir suas 3 horinhas só, você trabalhou para quem? Se você trabalhou para o Senhor, tranquilo. Mas eu fiz tudo isso por money. Você serviu mamon. Então aí você poderia ter trabalhado só 1 hora, e está errado também. Claro que aí, pensando agora na saúde, você não vai trabalhar 20 horas todo dia. Então nós estamos falando de eventualidades. É claro que dentro desse pensamento há um limite que você não vai também estafar o corpo. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai ter o descanso. E por que a gente tem problema com descanso? Porque a gente sim pensa que descanso é um tempo que a gente está perdendo. Podia estar produzindo, podia estar fazendo alguma coisa. Gente, é Deus que sustenta a gente. Lógico que também a Bíblia diz: aquele que não quer trabalhar, que não coma. A Bíblia não está falando de relaxo. A Bíblia não está falando de preguiça. A Bíblia está falando de princípios. E o descanso entra dentro disso. Princípios. Quem sustenta você? Deus. Então você pode descansar. Quem te dá trabalho? Deus. Então trabalhe para Ele. Tudo a partir dessa perspectiva. Gostei muito do teu comentário ontem na pregação, que às vezes o cara é tão rico, que é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Sabe quem é? Eu vou dizer, não é do tempo de vocês, mas a primeira pessoa que eu ouvi dizendo essa frase, então tem que dar o crédito, foi Pedro de Lara. Não sei, provavelmente não. Eu não sei de quem é essa frase, mas a primeira pessoa que eu lembro de ouvir falar essa frase foi Pedro de Lara. Eu tô entregando minha idade aqui. Mas aí, eu lembro que eu gravei essa frase, porque eu era muito moleque. Eu pensei, isso faz muito sentido. Porque se a única coisa que você tem na vida é dinheiro, então você é muito pobre. É muito pobre. Embora o mundo inteiro te veja como muito rico. O Jim Carrey tem uma frase, né, recente, que ele fala que ele gostaria que todo mundo tivesse o dinheiro, a fama e o sucesso que deseja, para que todos pudessem entender que essa não é a resposta. Muito interessante. E quando a gente, até o ano passado, foi nosso tema Contra a Cultura, a gente trabalhou justamente sobre os valores do reino serem invertidos, né?
Quando a gente olha para a Bíblia, ganhar e perder, sofrer é alegria. Então as coisas, quando nós olhamos para a Bíblia numa ótica, numa cosmovisão correta, a gente percebe em alguns momentos o quanto a gente tem corrido errado, né? E por isso, assim, nós devemos sempre, de uma maneira proposital, pedir para Deus sondar o nosso coração, ver as nossas intenções, motivações, porque o que eu vejo também, existem muitas pessoas que correm porque elas buscam uma necessidade de aprovação e têm um medo de rejeição. Então, talvez a forma de eu conquistar o respeito, a atenção, o carinho, a consideração das pessoas vai ser fazendo mais. E aí, nesse aspecto, a gente vai ficando tão idólatra de tudo isso, que até Deus vira nosso serviçal. Ele está aí para nos ajudar a realizar os nossos sonhos. E aí é um amuleto, né? E aí a teologia da prosperidade nada de braçada, porque... Imagina, eu tenho um Deus que se eu ofertar alguma coisa, ele vai me dar 30, 60 a 100 por um. Ele vai me dar tudo que eu sonho, tudo que eu quero, realizar todos os meus desejos. E aí, Deus é apenas mais um vassalo. E o Tim Keller tem algo interessante, que ele diz que essa coisa da teologia dessa semeadura, ela é estranha, porque ninguém planta uma semente de maçã esperando colher semente de maçã. Você espera colher o fruto daquela semente. E ele diz que quando nós somos generosos no reino, não é porque nós queremos colher dinheiro de volta. Quando nós ofertamos dinheiro no reino, nós estamos aprendendo a ser generosos. O que nós colhemos é generosidade. E por que isso para nós é importante? Porque Deus é generoso. Então, ao sermos pessoas que ofertam, nós recebemos generosidade. Qual é o preço da generosidade? Generosidade não se compra, porque não tem preço. É muito mais valiosa. Então é nesse aspecto que a gente precisa. E aí Deus não se torna um vassalo que vai me dar o que eu quero, porque eu cumpri com as minhas promessas. Não, ele vai... Eu, cumprindo o que a Bíblia diz que eu devo cumprir, eu me torno mais parecido com o meu Deus. E esse deve ser o meu desejo, ser mais parecido com o meu Cristo. E isso é suficiente, isso basta. E quando não basta, que cristão eu sou? Porque um cristão que não tem mais de Cristo como algo que lhe baste, o céu vai ser algo muito estranho para ele. Porque o céu tem a ver... A Bíblia é: nós eternamente louvaremos ao Cordeiro. Para quem não vive para o Cordeiro, o céu vai ser um lugar muito complicado. Muito complicado. Algumas pessoas falam assim: mas vocês cristãos são estranhos, né? Porque uma pessoa não se entregou e não viveu para Cristo, ela não vai para o céu. Eu penso, mas por que uma pessoa que não viveu para Cristo e não se entregou, ele vai querer ir para o céu, gente? Não tem sentido. E o mais engraçado é que acha que o inferno vai ser tipo um carnaval, né? A carnaval. Bom, dependendo da música que toque lá eternamente, pode ser que sim. Pode ser que sim. Verdade. Imagine. Não posso citar nomes aqui para depois, né, não cancelarem a gente. É isso aí, o papo tá muito bom, né, cara? A gente tá chegando no final aí. E para nós é uma honra, um prazer. Vamos fazer a parte 2. Vamos sim. Na hora. Deus quiser, já tem um próximo convite, vários convites para você aí, para Débora também, para a família, para participar com a gente. E espero que você esteja com o coração aberto para receber de bom grado, né, os nossos convites aí de participar de eventos conosco. E que Deus continue abençoando. Foi muito bom ontem, feedback muito positivo da mensagem, da palavra. E que Deus continue te capacitando, te usando para a honra e glória dele. Que você continue dando muitos frutos, né? Que assim ele te capacite. Obrigado mesmo, gente. Eu disse no começo, quero dizer de novo. Uma das coisas... Tem a recepção, o mineiro é receptivo, mas o que a gente sentiu aqui é que não tem a ver com ser mineiro, tem a ver com ser cristão. Amém. E ver vocês servindo, o pessoal servindo, como a igreja de Jesus é bonita, né? Como assim, há tanta beleza na igreja de Jesus, ver pessoas servindo, como vocês falaram, 200 pessoas envolvidas, fazendo trabalho voluntário. Tem que ser muito louco, que de louco não tem nada para fazer algo assim. Então, nós é que agradecemos o privilégio de estar aqui, poder participar um pouco disso. Garanto para vocês que a gente volta para Piracicaba com o coração
aquecido, grato, feliz. E eu quero terminar dizendo algo que eu sempre digo. A minha esposa não gosta porque essa fala de morte. Que é o seguinte, a gente pode até não se ver mais, que pode acontecer qualquer coisa, enfim, mas a celebração da vida cristã é que mesmo assim é só um até breve. E a gente faz o combinado. Se a gente se vê de novo, a gente grava um outro podcast. Isso aí. Se não se vê de novo, quem chegar primeiro no céu acende a churrasqueira e espera o restante. Da hora. Picanha. Boa. É isso aí. Muito obrigado. E é bom saber, né, que a gente encontra ainda bons pregadores por aí, né? É um prazer. Esse foi o primeiro encontro de muitos aí, se Deus abençoar, né? Então, agradeço a tua presença, né? Foi um prazer essa conversa. Foi muito gostoso, né? Muito bom demais. Né? Valeu. E é isso aí. Deus abençoe e continue a usar o teu ministério. Amém. Beleza? Torre Forte. É o nome do nosso Deus, ao qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18:10. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Deus abençoe. Grande abraço. Manda um abraço também pra turma aí, Marquito. Valeu, abraço. Posso deixar o pessoal seguir lá no Instagram, numa coisa? Agora eu não posso nada. Marquito underline, @Marquito underline Lopes. Acho que é isso. É isso aí. Acho que é isso. Eu nem sei direito também. se é isso. Olha que vergonha. É coisa de velho. Nesse momento que minha filha tá falando, ai pai, que vergonha. Então é isso, gente. Obrigado. Abraço, Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Abraço.